Você é inútil, completamente inútil! As palavras de Roberto ecoaram pela sala como tiros, enquanto minha sogra observava da porta da cozinha, os olhos arregalados de choque. Minhas mãos tremiam segurando a conta de luz vencida, a prova mais recente do nosso fracasso financeiro. 6 anos, Ana. 6 anos tentando te transformar em algo prestável, e você continua sendo a mesma mulher patética que conheci. Ele arrancou a conta das minhas mãos com tanta força que o papel rasgou ao meio. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu me recusava a chorar na frente de Dona Carmen. Não de novo. Roberto, por favor, podemos conversar? Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Conversar? Ele riu como uma crueldade que me cortou por dentro. Eu cansei de conversar, cansei de te carregar nas costas enquanto você finge que está ajudando. Ele jogou a mala que eu nem tinha visto ele arrumar aos meus pés. Pegue suas coisas e saia da minha casa, agora. Minha sogra finalmente se moveu, aproximando-se com passos hesitantes. Roberto, filho, talvez vocês possam. Não se meta, mãe. Ele se virou para ela com os olhos injetados de raiva. Ela teve chances suficientes. Eu trabalho que nem um condenado, enquanto ela fica em casa fingindo que limpar a casa é trabalho. As contas se acumulam, os vizinhos fofocam e eu viro piada no bairro por causa desta mulher. Cada palavra era uma facada. Meus joelhos quase cederam quando ele abriu a porta da frente e apontou para fora. O sol da tarde entrava cruel, iluminando minha humilhação. Saia, Ana. E não volte. Não quero mais ver sua cara de fracassada na minha frente. Peguei a mala com mãos que não pareciam minhas. Meus passos ecoavam vazios no corredor que eu tinha pintado com tanto carinho no primeiro ano de casamento. Na porta, me virei uma última vez, esperando ver algum vestígio do homem que um dia me disse que me amava. Ele já tinha as costas viradas, mexendo no celular como se eu nunca tivesse existido. A porta se fechou atrás de mim com um som definitivo. Fiquei ali, na calçada, com uma mala velha e 6 anos da minha vida reduzidos a nada. Os vizinhos espiavam pelas janelas, Dona Meusa, seu Joaquim, a família da esquina, todos testemunhas da minha queda. Comecei a caminhar sem direção, as pernas bambas, o coração despedaçado. Como tinha chegado a esse ponto? Como o homem que jurou me proteger tinha se tornado meu algoz? As palavras inútil e fracassada ecoavam na minha cabeça como um mantra cruel. Não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo da descoberta de quem Roberto realmente era e de quem eu poderia me tornar. Conheci Roberto há 8 anos numa festa de aniversário da minha prima. Ele estava bonito naquela camisa azul, sorrindo enquanto contava piadas para o grupo. Quando me convidou para dançar, senti borboletas no estômago pela primeira vez em anos. Você tem os olhos mais lindos que já vi, sussurrou no meu ouvido, e eu me derreti completamente. Nosso namoro foi um conto de fadas. Ele trabalhava como vendedor numa loja de móveis e eu era recepcionista num consultório médico. Não ganhávamos muito, mas sonhávamos alto. Passávamos horas planejando nossa vida juntos. A casa própria, os filhos, as viagens que faríamos quando nossa situação melhorasse. Vamos vencer juntos, amor, dizia ele, segurando minhas mãos com ternura. Eu e você contra o mundo. Casamos depois de 2 anos de namoro. A cerimônia foi simples, mas perfeita aos meus olhos. Roberto estava radiante, sussurrando promessas de amor eterno no altar. Acreditei em cada palavra. Os primeiros meses foram mágicos. Alugamos uma casinha pequena no bairro onde ele cresceu, pertinho da mãe dele. Eu pintei cada cômodo com carinho, escolhendo cores alegres que combinassem com nossos sonhos. Roberto chegava do trabalho e me abraçava por trás enquanto eu cozinhava, beijando meu pescoço e falando sobre nossos planos. Mas a realidade financeira logo se impôs como uma sombra persistente. O salário dele mal cobria o aluguel e as despesas básicas. O meu, quando conseguia trabalho, ajudava com o supermercado e os remédios da sogra. Vivíamos no fio da navalha, malabares constantes com as contas. No 2º ano, perdi o emprego no consultório. O médico fechou a clínica e eu fiquei sem referências. Roberto disse que não havia problema, que ele me sustentaria até eu encontrar algo melhor. Marido que presta cuida da esposa, dizia, beijando minha testa. Mas encontrar trabalho se tornou uma missão impossível. Mandava currículos, ia a entrevistas, aceitava qualquer coisa, desde vendedora até faxineira. Nada dava certo. Ou o salário era insuficiente para cobrir o transporte, ou os horários não batiam, ou simplesmente não me chamavam de volta. Roberto começou a fazer horas extras, chegando em casa cada vez mais tarde e mais cansado. Eu tentava compensar sendo a esposa perfeita, casa impecável, comida na mesa, roupa lavada e passada. Mas via em seus olhos uma frustração crescente que ele tentava disfarçar.
Está tudo bem, amor, eu repetia como um mantra, tanto para ele quanto para mim mesma. Logo as coisas melhoram. Mas no fundo, uma angústia surda começava a crescer no meu peito. E nas noites em que Roberto chegava em casa sisudo, respondendo apenas com monossílabos, eu me perguntava se nosso amor seria forte o suficiente para resistir ao peso da realidade. De novo feijão com arroz? Roberto largou o garfo no prato com um barulho seco que ecoou pela cozinha pequena. Era uma quinta-feira qualquer, mas a tensão no ar estava tão densa que parecia prenunciar tempestade. Comprei um frango, mas estava muito caro. Guardei para domingo. Expliquei, tentando manter a voz calma. Na verdade, tinha olhado o preço do frango 3 vezes no açougue antes de desistir. R$ 28 o quilo. Impossível. Claro, a mulher que não trabalha quer decidir o que a gente come. Ele mastigou devagar, cada movimento carregado de irritação. Minha mãe criou 5 filhos e sempre teve carne na mesa. Sua mãe tinha o seu pai trabalhando na fábrica e ela costurava para fora, respondi baixinho. Era sempre a mesma comparação, sempre Dona Carmen como padrão de perfeição. Ah, agora a culpa é minha, eu que não trabalho o suficiente? Seus olhos se estreitaram perigosamente. Eu que fico o dia inteiro no ar-condicionado da loja enquanto você soa a camisa aqui em casa? Meu estômago se fechou. Como explicar que passar o dia tentando esticar R$ 20 até eles renderem 40 não era exatamente folga? Como dizer que cada ida ao supermercado era uma humilhação, calculando centavos, devolvendo itens no caixa quando o dinheiro não dava? Roberto, eu procuro trabalho todos os dias, você sabe disso. Procura onde? Na televisão? Ele soltou uma risada amarga, porque se fosse séria mesmo, já tinha achado alguma coisa, qualquer coisa, até varrer rua paga melhor que ficar em casa sonhando. As palavras doíam como agulhadas. Levantei para buscar água, mais para esconder as lágrimas do que por sede real. Ele continuou falando pelas costas. Meu colega de trabalho vive falando da esposa dele, enfermeira, ganha 3 mil por mês, ajuda nas contas, se veste bem, ainda sobra dinheiro para viagem. E eu aqui com uma mulher que não consegue nem arrumar serviço de doméstica. Voltei para a mesa com o copo tremendo na mão. Não é por falta de tentar. Tentar? Ele se inclinou para frente, o rosto próximo demais do meu. Você sabe o que é tentar, Ana? É acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus, aguentar cliente mal educado o dia inteiro e voltar para casa sabendo que no final do mês não vai sobrar nada. Isso é tentar. Abaixei a cabeça. Não adiantava explicar que eu também acordava cedo, que também pegava ônibus, que também aguentava humilhação em cada entrevista de emprego. Para ele, meu sofrimento não era real. O silêncio se estendeu. Roberto terminou de comer e levou o prato para a pia sem me olhar. Na sala, ligou a televisão num volume mais alto que o normal. Eu fiquei sozinha na cozinha, mexendo a comida no prato sem conseguir engolir. Naquela noite, ele dormiu virado para a parede, sem me dar boa noite. E eu fiquei acordada até tarde, me perguntando quando exatamente meu marido tinha parado de me ver como parceira e começado a me enxergar como peso morto. A conta de luz estava em cima da mesa da cozinha há 3 dias, como um bicho peçonhento que ninguém queria tocar. R$ 167. Poderia ser pior, mas para nossa realidade era uma sentença de morte. Roberto chegou em casa naquele sábado com o rosto mais fechado que eu já tinha visto. Conseguiu resolver a conta, foi direto ao ponto, sem nem tirar o sapato. Meu coração disparou. Roberto, eu liguei para negociar, eles dão 10 dias de prazo. 10 dias. Ele jogou a chave no balcão com força. Ana, você tem noção de que se cortarem a luz, vamos virar motivo de piada no bairro inteiro? Eu sei, mas... Não tem mais. Ele se virou para mim com uma fúria que me assustou. Você sabe qual foi meu sábado, Ana? Sabe onde eu passei a manhã? Balancei a cabeça, muda. No banco, pedindo empréstimo, sendo humilhado por um gerente de 20 e poucos anos que me olhou como se eu fosse um mendigo. Sua voz tremeu de raiva. Sabe o que ele me perguntou? Se minha esposa trabalhava. E sabe o que eu tive que responder? As lágrimas já desciam pelo meu rosto. Eu sabia onde isso ia dar. Tive que mentir, Ana. Mentir que você estava entre empregos, porque era menos vergonhoso do que admitir que minha mulher é uma inútil, que não consegue nenhum trabalho de faxineira. A palavra inútil me acertou como um soco. Foi nesse momento que Dona Carmen apareceu na porta, voltando do varal com a cesta de roupas secas. Seus olhos foram da minha cara molhada de lágrimas para o rosto transtornado do filho. O que está acontecendo aqui? Nada, mãe. Só a realidade chegando para sua nora. Roberto riu amargo. 6 anos, mãe. 6 anos eu carregando esta mulher nas costas.
Roberto, tentei, mas ele me cortou com um gesto violento. Cala a boca, você perdeu o direito de falar quando decidiu virar peso morto nesta casa. Ele foi até o quarto e voltou com minha mala velha, jogando minhas roupas dentro sem cuidado algum. Chega, eu cansei. Filho, vocês podem resolver isso conversando. Não tenho que resolver, mãe. Olha pra ela. Ele apontou pra mim como se eu fosse algo repugnante. 32 anos e não consegue se sustentar. Que tipo de mulher é essa? Cada palavra era uma lâmina. Eu me agarrei na cadeira para não cair. Você quer saber a verdade? Ele continuou, fechando a mala com violência. Eu tenho vergonha de você. Vergonha de ter uma esposa que vive de favor, que não contribui com nada, que só serve para dar despesa. Roberto, por favor, pegue suas coisas e suma da minha vista. Vá ser peso morto na casa de outro. Ele abriu a porta da frente com tanta força que ela bateu na parede. Eu não aguento mais dividir o teto com uma fracassada. E foi assim, com minha sogra em choque na porta da cozinha e os vizinhos espiando pelas janelas, que 6 anos da minha vida foram jogados fora como lixo, com uma mala nas mãos e o coração partido em pedaços pequenos demais para juntar de novo. Caminhei por 2 horas sem rumo, arrastando minha mala pelas ruas do bairro onde tinha construído minha vida. Cada esquina guardava uma memória. A padaria onde Roberto me levava para tomar café nos domingos, o ponto de ônibus onde nos despedíamos com beijos quando eu ainda trabalhava, a praça onde sonhávamos com nosso futuro. Tudo parecia me zombar agora. Quando finalmente parei, estava na frente da casa da Luciana, minha única amiga que restara desses anos todos. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui tocar a campainha. Ana, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Luciana me puxou para dentro antes mesmo que eu conseguisse explicar. Suas filhas gêmeas brincavam na sala, mas ela as mandou para o quarto imediatamente. Conhecia aquele olhar. Desabei no sofá e as palavras saíram aos pedaços, entre soluços que pareciam rasgar meu peito. Contei tudo, a humilhação, os gritos, a mala jogada aos meus pés. Luciana me ouviu em silêncio, passando a mão no meu cabelo como fazia quando éramos adolescentes. Aquele desgraçado, murmurou quando terminei. Ana, você não pode voltar para lá. Onde eu vou morar, Lu? Não tenho dinheiro, não tenho trabalho, não tenho nada. A realidade me atingiu como uma onda gelada. Eu literalmente não tinha nada além da roupa do corpo. Você fica aqui até se organizar. Não discuta. Ela secou minhas lágrimas com as mãos. E escuta bem, você não é inútil, você não é fracassada. Você é uma mulher que foi destruída aos poucos por um homem cruel. Passamos a noite conversando. Luciana fez um chá de camomila e dividiu comigo as torradas que era o jantar das filhas. Eu me sentia como uma refugiada de guerra, tentando reconstruir minha identidade a partir dos cacos. Sabe o que mais dói? Falei quando já passava da meia-noite. É que eu realmente acreditava que éramos uma equipe, que ele me amava apesar das dificuldades. Amor não humilha, Ana. Amor não expulsa de casa gritando. Luciana segurou minha mão com firmeza. O que você viveu não foi um casamento, foi uma prisão disfarçada. Tentei dormir no sofá-cama que ela armou na sala, mas o sono não vinha. Minha mente voltava sempre para aquela tarde terrível, para o olhar de nojo no rosto de Roberto, para as palavras que ainda queimavam como ferro em brasa. Inútil, fracassada, peso morto. Por volta das 4 da manhã, levantei e fui até o espelho do banheiro. A mulher que me olhava de volta estava irreconhecível. Olhos inchados, cabelo desgrenhado, rosto marcado pela dor. Quando tinha me tornado essa pessoa quebrada? Voltei para o sofá-cama e finalmente o sono veio, pesado e povoado de pesadelos. Sonhei que estava correndo por um corredor infinito, com Roberto gritando atrás de mim. Inútil, inútil, inútil. Acordei com o sol entrando pela janela e o cheiro do café que Luciana preparava. Por um momento, esqueci onde estava. Depois, tudo voltou. Eu não tinha mais casa, não tinha mais marido, não tinha mais vida. Tinha apenas uma amiga generosa e uma mala velha com roupas amarrotadas. Mas havia algo diferente naquela manhã. Uma pequena chama de raiva começando a crescer no meio da dor. Foi Dona Neuza quem me procurou na casa da Luciana 3 dias depois. A vizinha do lado apareceu na porta com uma expressão estranha, mistura de pena e indignação. Luciana a recebeu com desconfiança. Todo mundo sabia que Dona Neuza era fofoqueira, mas algo no jeito dela me fez prestar atenção. Ana, minha filha, eu preciso te contar uma coisa. Ela se sentou na beirada da cadeira, as mãos nervosas mexendo na alça da bolsa. Sobre seu marido. Meu coração disparou. O que tem, Roberto? É que, bem, ela olhou para Luciana, depois para mim.
Você sabe que eu vejo tudo da minha janela da cozinha, né? E tem coisas que não são certas. Que coisas, dona Neuza? A moça loira, ela aparece lá em casa toda terça e quinta quando você saía para procurar emprego. As palavras saíram num jato, como se ela tivesse ensaiado. Sempre pela manhã, fica umas 2 horas e vai embora. O mundo girou. Que moça loira! Não sei o nome, mas é nova, uns 20 e poucos anos, sempre bem arrumada, de carro. Dona Neuza mexeu na bolsa e tirou um papel dobrado. Anotei a placa do carro porque achei estranho, uma estrada branca. Luciana segurou minha mão. Eu estava tremendo tanto que não conseguia falar. Tem mais, Ana. Dona Neuza continuou implacável. Semana passada, eu vi ela entrando com sacolas do supermercado, aquele supermercado caro do centro. E ontem, eu vi Roberto dando dinheiro para ela na porta. Dinheiro? A palavra saiu como um sussurro. Uma nota de 50. Eu vi porque ela contou na minha frente mesmo, sem vergonha alguma. Tudo começou a fazer sentido de uma forma doentia. As horas extras que nunca se refletiam no orçamento de casa, os sábados que ele passava resolvendo coisas, sem nunca explicar o quê. A irritação constante comigo, como se minha presença fosse um obstáculo. "Por que você não me contou antes?" perguntei, a voz saindo rouca. "Porque achei que você sabia e estava fingindo que não via. Depois, quando ele te botou pra fora daquele jeito..." Ela balançou a cabeça. "Não consegui ficar quieta. Não é justo." Luciana explodiu. Então ele estava gastando dinheiro com outra mulher enquanto humilhava a Ana por causa das contas? É o que parece. Dona Neuza levantou para ir embora. "Desculpa ser eu a dar essa notícia, minha filha, mas você precisava saber." Depois que ela saiu, fiquei sentada na cadeira da cozinha por horas, o papel com a placa do carro nas mãos. Tudo se reorganizava na minha cabeça como peças de um quebra-cabeças macabro. Não era incompetência minha, não era falta de sorte, era sabotagem. Roberto tinha uma amante, e enquanto bancava os luxos dela, me fazia passar humilhação, dizendo que o dinheiro não dava, que eu era um peso, que eu não prestava pra nada. "Filho da puta", murmurei, e foi a primeira vez em 6 anos que falei palavrão. Luciana sorriu. "Agora você está falando minha língua." A raiva que tinha começado pequena no primeiro dia, agora queimava forte no meu peito. Roberto ia pagar por cada lágrima, por cada humilhação, por cada noite que passei me achando culpada pelo fracasso do nosso casamento. Eu só precisava descobrir como. "Você tem certeza disso, Ana?" Luciana me olhava preocupada enquanto eu terminava de arrumar o cabelo no espelho do seu quarto. "Porque se der errado, não vai dar errado." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. 3 semanas tinha se passado desde que descobri sobre a amante de Roberto. 3 semanas planejando este momento. Eu cansei de fugir. Tinha conseguido um trabalho de meio período numa loja de roupas do centro. Ironia do destino, a mesma região onde Roberto trabalhava. O salário era pouco, mas me deu dignidade suficiente para alugar um quarto numa pensão e começar a me reconstruir. Mais importante, me deu informações. "A Bruna trabalha na loja de cosméticos 2 quadras da loja do Roberto", eu disse, aplicando um batom vermelho que Luciana me emprestou. Perguntei para as meninas lá do shopping. 23 anos, solteira, mora com a mãe e tem um relacionamento complicado com um homem casado. "Como você descobriu o nome?" Anotei a placa do carro que Dona Neuza me deu e pedi para meu primo, que trabalha no Detran, dar uma olhada. Sorri de forma que nem eu mesma me reconheci. Bruna Fernandes Costa, CPF, endereço, telefone, tudo. Luciana se sentou na cama. "Ana, o que você está planejando exatamente?" "Roberto vai fazer aniversário no sábado, 35 anos. Dona Carmen já começou a organizar o churrasco na casa dele. Quer dizer, na casa que era nossa." Terminei de me maquiar e me virei para ela. "Você acha que eu estou diferente?" Ela me estudou por um momento. Eu tinha emagrecido 5 quilos nas últimas semanas, parte estresse, parte economia, cortado o cabelo num estilo mais moderno e comprado 2 peças de roupa que me faziam sentir poderosa. Não era mais a mulher quebrada que tinha saído de casa com uma mala velha. "Você está perigosa", ela admitiu. "Ótimo, é exatamente a impressão que eu quero causar." Meu plano era simples, mas eficaz. Roberto sempre fazia questão de convidar todo mundo do bairro para os churrascos de aniversário dele. Mais um jeito de mostrar status. Dona Carmen confirmaria minha presença se eu aparecesse, por educação e por pena. E uma vez lá dentro, na frente de todo mundo que tinha presenciado minha humilhação, eu ia contar exatamente quem Roberto realmente era. E se ele negar tudo, ele pode negar. Peguei minha bolsa e conferi se estava tudo lá.
As fotos que consegui da Bruna nas redes sociais, os comprovantes de transferências bancárias que meu primo também me arranjou, Roberto não era muito cuidadoso com a conta digital, e o número do telefone da moça. Luciana deu uma risada nervosa. Você virou outra pessoa. Não, eu voltei a ser quem eu era, antes de deixar um homem me convencer de que eu não prestava pra nada. Chequei o relógio. 6 horas da tarde. O churrasco começava às 7. Deseja sorte pra mim. Toda a sorte do mundo. E Ana, ela me abraçou forte. Seja qual for o resultado, eu estou orgulhosa de você. Saí da casa da Luciana com o coração batendo acelerado, mas firme. Roberto tinha me expulsado de casa me chamando de inútil. Hoje ele ia descobrir do que esta inútil era capaz. Parei na esquina da casa que um dia foi minha, observando o movimento. O churrasco estava em pleno vapor, música alta, risadas, cheiro de carne assada no ar. Reconheci a maioria dos convidados, vizinhos, colegas de trabalho de Roberto, parentes. As mesmas pessoas que tinham presenciado minha humilhação 3 semanas atrás. Respirei fundo. Minhas mãos estavam suando, mas minha determinação era sólida como rocha. Quando atravessei o portão, as conversas diminuíram. Dona Carmen foi a primeira a me ver, seus olhos se arregalando de surpresa. Roberto estava de costas, mexendo na churrasqueira, alheio à minha chegada. Ana? A voz da minha ex-sogra saiu incerta. Como você está? Foi quando Roberto se virou. O copo de cerveja que ele segurava escorregou de sua mão, caindo no chão com um barulho surdo. Seu rosto passou por vários tons de surpresa, raiva e algo que parecia medo. O que você está fazendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Vim desejar feliz aniversário para meu marido. Falei alto o suficiente para todos ouvirem. Um murmúrio percorreu o grupo. Afinal, ainda somos casados, não é, Roberto? Ele se aproximou com passos rápidos, o rosto vermelho de raiva. Você não foi convidada, saia da minha casa. Nossa casa, corrigi, com um sorriso que eu sabia ser provocativo. Pelo menos até sairmos no papel. Aliás, sobre isso, peguei meu celular e abri os comprovantes que tinha preparado. Queria esclarecer uma coisa com todo mundo. Ana, não faça isso, ele sussurrou, mas havia pânico em sua voz agora. Roberto sempre disse que eu era inútil porque não trabalhava, que o dinheiro não dava por minha culpa. Caminhei pelo quintal, me dirigindo aos convidados como se fosse uma apresentadora. Mas descobri uma coisa interessante. Nosso orçamento familiar incluía alguns gastos que eu desconhecia. Roberto tentou se aproximar, mas eu o ignorei. Por exemplo, transferências semanais de R$ 200 para uma tal de Bruna Fernandes. Mostrei a tela do celular para Dona Neuza, que estava mais próxima. Sempre nas terças e quintas. Coincidentemente, os mesmos dias que uma moça loira visitava nossa casa enquanto eu saía para procurar emprego. O silêncio era absoluto agora. Até a música parecia ter baixado. Ana, pare com isso! Roberto gritou, mas sua voz soou desesperada. Por quê? É mentira? Virei para ele e pela primeira vez em anos fui eu quem estava no controle. Quer que eu ligue para Bruna agora? Tenho o número dela. Posso convidá-la para a festa. Tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Dona Carmen se aproximou do filho, o rosto pálido. Roberto, o que ela está falando? É mentira, mãe. Ela enlouqueceu. Enlouqueci? Soltei uma risada que surpreendeu até a mim mesma. Roberto, você me fez acreditar por anos que eu era um fracasso. Me humilhou, me diminuiu, me expulsou de casa gritando que eu era inútil. E tudo isso enquanto sustentava uma amante com o dinheiro que faltava para nossas contas. Peguei o celular de novo e disquei. O número chamou 2 vezes antes de uma voz feminina atender. Alô, Bruna? Aqui é Ana, a esposa do Roberto. Você poderia vir aqui na Rua das Flores 247? Tem uma festa de aniversário e eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente. Roberto se jogou em mim tentando pegar o telefone, mas eu me esquivei. Como é que é? A voz da moça do outro lado soou confusa. A esposa do Roberto? Você sabe, o homem casado que você está namorando há meses. Aquele que disse que eu era inútil enquanto te dava dinheiro escondido. O telefone ficou mudo por alguns segundos. Depois, ele disse que estava separado.